Olá, eu sou Andresa Livramento e estou coordenadora pedagógica do Eixo de Educação para a Sustentabilidade aqui na Aldeia da Fraternidade. Nós aqui na aldeia, durante esse período de pandemia, temos entregue para as famílias que são atendidas kits com alimentos, com produtos de higiene, roupas, sapatos e livros. Na próxima entrega, além desse kit, vocês, famílias, vão receber uma mudinha de um tempero. Esse vídeo tem como objetivo oferecer dicas de como vocês podem fazer o transplante dessa mudinha e de como vocês podem cultivar, junto com as crianças, essas mudinhas em suas casas. Você pode fazer o transplante dessa mudinha de duas formas. Ou transplantar ela direto para o chão, ou fazer esse transplante para um vasinho. Então, para fazer esse transplante, a gente vai reproduzir dentro desse vaso camadas. Então, a primeira camada que a gente vai fazer é a camada de drenagem. A camada de drenagem, ela tem a função de drenar o excesso de água que pode existir no momento em que a gente regar essa planta. Então, ele possibilita que a água passe, o excesso de água passe, mas que a terra não passe. E, consequentemente, não passando terra, a gente não perde também os nutrientes. Essa camada de drenagem, ela pode ser feita com brita ou outra pedra que você tenha em casa. A segunda camada que a gente vai utilizar aqui no nosso transplante é a camada de terra. Aqui a gente está usando terra misturada com composto orgânico. O que é esse composto orgânico? É o produto proveniente da compostagem dos resíduos orgânicos. Aqui na Aldeia da Fraternidade, todo o restante de alimentos que saem lá da cozinha vão para a composteira e nesse processo, com a ajuda de vários micro-organismos e as minhocas, a gente tem um composto rico em nutrientes para as plantas. Então esse composto, ele é um composto rico em nutrientes e também rico em vida. Ele é um organismo vivo. Se a gente pudesse olhar com uma lupa, a gente ia conseguir enxergar diversos seres que habitam aqui dentro e que ajudam a criar um ecossistema, um habitat saudável para essa planta. A última camada que a gente vai reproduzir aqui é a camada de cobertura de solo. A cobertura de solo tem como função proteger o solo, proteger a casinha dessa planta. É como uma roupa para nós seres humanos. Ajuda a nos proteger do calor, ajuda a nos proteger do frio, ajuda também a nos proteger de água. E aí essa camada de drenagem vai fazer a mesma coisa com a planta, como se fosse uma roupinha. Então, ajudando para que esse solo não esquente, também para que ele não resfrie muito. E ajuda também a formar essa película que vai proteger desses pingos de água que podem penetrar nesse solo de uma forma muito agressiva. A gente pode reproduzir essa cobertura de solo que a gente vê quando a gente, por exemplo, caminha numa floresta. Aquela camada que fica sobre as raízes e o solo. Reproduzir isso com poda de grama, poda de árvores, né, de folhas secas, e também pode fazer isso com serragem. Então agora a gente vai fazer o transplante da nossa mudinha. E eu vou iniciar fazendo a primeira camada, que é a camada de drenagem. Essa camada pode ter em torno de uns 2 a 3 dedinhos. A segunda camada é a camada da terra, né? Então eu vou fazer uma caminha para receber a nossa muda. É importante que a gente tome cuidado na hora de fazer esse movimento de tirar a planta do saquinho.
para que a gente não machuque as raízes dessa planta. A gente acomoda ela aqui. E completa o restante do vasinho com o composto orgânico e a terra. A gente dá uma apertadinha para acomodar as raízes da planta aqui, para ela ficar firme. E agora a gente vai fazer a última camada, que é a camada da cobertura de solo. Nosso objetivo aqui é não deixar nenhuma parte do solo exposto. Outro ponto importante a respeito da cobertura de solo é que toda essa matéria orgânica que está aqui dentro vai se decompor também, gerando mais nutriente para essa planta ao longo do tempo. É bem provável que em torno de 2 a 3 meses seja preciso que você reponha essa camada de cobertura de solo e também adicione um pouco mais de adubo. Mas isso fica um tema para os nossos próximos vídeos. Depois que você fez, então, o transplante da sua muda, você vai escolher o lugar onde ela vai ficar. O ideal é que esse lugar onde você vai posicionar o seu vaso pegue no mínimo 4 horas de sol durante o dia. De preferência que seja o sol da manhã, que é um sol mais ameno e gostoso, né? Também, depois de posicionar, não esqueça de regar a sua planta e fazer esse movimento de alimentar ela com água todos os dias. Para fazer o transplante da sua mudinha para um solo, para um canteiro, nós não precisaremos fazer a primeira camada, que é a camada de drenagem. Então a gente vai abrir um espaço abrir um buraco nesse canteiro, colocar o adubo também com o mesmo objetivo que a gente explicou lá na parte do vasinho, misturar isso e abrir de novo o espaço no buraco para botar sua planta. Novamente, tomar cuidado com as raízes. Empurrar esse adubo para fora, afofar bem a sua plantinha lá embaixo e novamente vir com a cobertura de solo, cobrindo toda a sua planta. A mesma coisa em relação à outra plantinha, regar ela uma vez por dia. Agora que você já sabe como fazer o transplante da sua mudinha, você pode compartilhar com a gente fotos e vídeos desse processo e da sua mudinha. Qualquer dúvida que você tiver, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais.